tarde, pessoal. Estamos com mais um episódio do nosso podcast Startial. E hoje nós temos um convidado de peso. Você que é empresário, você que é profissional, quer conhecer um pouco sobre empreendedorismo, negócios, liderança, esse é o lugar. É aqui que você vai ter insights e informações para poder trilhar um caminho de sucesso. Mas agora eu vou falar com ele aqui. Ele não vai dizer quem é, mas ele vai falar um pouquinho da trajetória desse cara, um amigo, um parceiro, colega de profissão e um baita empreendedor, não é não, ele? Com certeza. Esse cara aqui, ele e o sócio dele, mas hoje ele veio sozinho, né? Porque ele disse que ele aguenta sozinho. Vamos ver, né? Então vamos lá olhar. É um cara contador, pai de 3, jiu-jitsu, fez o primeiro M&A contábil do DF que eu saiba. Um cara aí corajoso. E aí não pode adiar mais, não, Eduardo. Quem é esse cara, Eduardo? Calma. E um especialista na arte de se relacionar com Isso. pessoas e vendas. Com que eu certeza. diria, aí eu que não sou dessa área, você que tem mais esse viés, mas que eu diria que é a maior habilidade que qualquer profissional que esteja pensando em adquirir hoje é a arte de se relacionar com pessoas e a arte de vendas. E ele faz isso com maestria. Não, além de fazer, ele ensina, compartilha e tá sempre aberto a ouvir. Então tá aqui conosco, Rafael Camilo. Bem-vindo, Rafael. Muito obrigado, cara, pelo convite, né? A gente sempre falei, né? O Edu e o Will aqui são referências pra gente. Desde lá do início, pô, a Audax ainda, né? Pô, a gente sempre olhou pra Audax ali, que era um ponto onde a gente queria chegar. Já passou, né? Passamos não, cara, que é isso. A gente ainda tem que comer muito arroz e feijão. A gente fala que o CPF sempre vem na frente ali. São dois caras que eu sou muito grato, né, por conhecer. A gente se conheceu ali através da Moai. Eu lembro até hoje, quando a gente ganhou um prêmio de satisfação do Conta Azul, o Will fez um comentário bem legal lá dentro do grupo da Moai. Eu falei, porra, o Will da Audax, ó, falando bem da gente aqui, legal. Isso é interessante você falar, Rafael, que as pessoas pensam que colegas de profissão são inimigos, né? São inimigos, né? E nós aprendemos ao longo da jornada e tem uma pessoa que me ensinou muito pessoalmente sobre isso, né? A gente pode falar do Raposo, que é um cara que é da nosso meio aqui também, Voxon, que ele faz esse meio se falar melhor, mas teve um cara que marcou muito pra mim, que foi o Wilson Marra, que era lá da Contabilidade lá no Guará. CP Marra. Ele faleceu na Covid, infelizmente. E ele tinha um programa inovador na época de honorários. Chamou eu e o Eduardo para conhecer e mostrou a empresa inteira. Naquela época eu tinha maior receio disso, né? Se é meu, não passa para ninguém. Aí no final eu lembro que eu perguntei, falei assim, Marra, por que você fez isso? Olha, se você conhecer e praticar, vai ser mais fácil de praticar. Mas não se anima não. Você não vai fazer. Que não basta ter ideia, tem que colocar em prática. E você pegou isso, a gente já pratica isso. Cada colaborador, cada profissional que cresce e está do nosso lado é melhor. Sempre é melhor. Então, que a gente puder colaborar, e você é um cara que superou a expectativa, né, Eduardo? Um cara aí gigante no mercado. Não tenho o que falar. Se levar o nível dos parceiros ali, o teu nível é elevado. Já pensou se a gente concorresse só entre a gente? Né? Como que seria melhor a questão de honorários e etc? E você falou em concorrência, ontem... Eu tô tentando lembrar, teve ontem ou sábado, falando não fique brigando com o seu concorrente. Na realidade, olhe para ele e aprenda com ele e em alguns momentos se junte com ele. Que é o que a gente faz em vários momentos. Ele fez literalmente isso, né, Eduardo? Tava xingando lá a VWA e eu me virei sócio. Antes até de falar dos negócios, tudo, como que nasceu essa veia relacional de vendas, lidar... Porque, assim, na contabilidade, aí eu tô falando aqui da maioria dos profissionais que a gente convive, colaboradores e até empresários, a gente percebe que é muito mais forte o lado técnico, que é a pessoa, é o que ela estudou, senta lá e vai fazer contabilidade, tributária, abrir empresa, e você destoa desse comum, do normal. Você, já, na realidade, é o cara que gosta de estar na rua, de estar vendendo, de estar no cliente, de estar se relacionando, é almoço, é jantar, é evento. Como que nasceu isso no Rafael? Como é que surgiu? Já foi vendedor? Já foi vendedor de loja? Como é que é essa... De loja eu nunca fui, não, mas eu falo que eu sempre gostei de negociar, sempre gostei de servir, né? Falo que a herança que meu pai me deixou, meu pai ainda é vivo, graças a Deus, seu Eudes. Mas ele é o cara que serve, né? O cara que, às vezes, ele
prefere perder ao invés de deixar alguém perder no lugar dele ali, né? Bacana. É o cara servidor, então eu aprendi muito isso com ele. Muitas vezes eu, menorzinho, eu falo, cara, meu pai é muito besta fazendo isso e tal, e hoje eu entendi, né? Isso se reflete, cara, nos filhos e etc. Mas eu desde novinho, eu sempre tive esse bichinho, né, de querer vender. Eu falo que o meu primeiro negócio foi vender piqui na escola, né? Isso é bom mesmo, Eduardo. Isso é bom mesmo. Tá aí, Eu ó. era novinho, cara. Aí, tipo, eu morava na chácara, pertinho da escola. E eu via que tipo, onde você passava, né? Tinha o pessoal vendendo piqui e tal. Tinha um monte de pé de piqui lá na chácara onde eu morava. Porque o dono da chácara era contador também, por isso que eu virei contador. Aí eu falei, cara, vamos vender piqui, velho. Quero ganhar grana aqui. Aí juntei um monte de piqui lá, fiz o meu empreendimento na porta da escola, o meu primeiro negócio ali de venda. E, cara, sempre gostei dessa parte relacional. Falo, cara, tá sempre servindo ali. Eu tenho um cliente hoje na contabilidade que era cliente que eu entregava papel para ele lá, né? Entregava documento para ele, sempre conversei, sempre gostei de conversar. Eu acho que vender também é treinável, né? Eu concordo. Mas eu super concordo que a pessoa, às vezes, tem uma predisposição. Cara, eu gosto de gente, eu gosto de conversar, né? Eu gosto de resolver problema. Falo, se não tiver problema, a gente não tem emprego, né? Primeiro. eu gosto de resolver problema. Então, é isso. Eu acho que estar sempre disponível, né? Tô lendo um livro agora, o Dar e Receber, que uma das métricas que ele responde, até uma pergunta parecida com essa, tenha pelo menos 5 minutos disponível para resolver o problema de qualquer pessoa. Cara, eu acho que é a partir daí, né? Se você tiver tempo disponível para resolver qualquer problema de qualquer pessoa, e a gente nunca sabe quem é a pessoa que vai te gerar o resultado que você espera. Né? Às vezes a gente gasta muito tempo ali com a pessoa, por status da pessoa, etc., e aquela pessoa vai te gerar 0 retorno, e você tá com a intenção lá em cima, esperando muita coisa dela. E às vezes a pessoa que você atende despretensiosamente, né, te gera um retorno absurdo. Né? Eu falo, eu tenho um cliente não é cliente nosso, ele é um amigo meu. A gente até brinco muito com o Will, né, que às vezes ele fala, apaga esse negócio aí e tal, ele me dá os conselhos. Aí teve uma vez que o Will não tinha visto essa mensagem ainda, eu não tinha pago, né? Aí a gente começou a discutir por causa de uma publicação, questão de política, lados diferentes e tal. E a gente começou a conversar e tal, sem discutir. E aí eu falei, cara, tu é muito inteligente. Eu até brinquei pra ele, tu tá quase mudando o meu pensamento. Vamos tomar um café? Aí tomei um café com esse cara. Virou amigão meu. Não virou meu cliente, mas indica cliente pra caramba. A gente fala, cara, tá vendo? Às vezes a gente não sabe quem vai te dar o retorno. Então eu sou muito desse cara. Cara, eu atendo todo mundo muito bem, independente de quem seja, independente de raça, cor, grana. Né? Trato todo mundo da mesma forma. E isso retorna. Eu falo, cara, o pessoal fala que não é o mundo, eu jogo pro... Destino? Eu falo, eu acredito em Deus, né? Eu falo, é Deus devolvendo, né? Então... A corrente do bem, né? Isso, eu falo, cara, toda vez que você faz algo bom, vai te retornar algo bem, né? E assim, da forma contrária. Né? Então, eu acho de mim, né? Tem um ensinamento que a gente tá andando muito lá com o Bruno Avelar, o William tá lá na confraria dele, e aí ele fala, quando você senta numa mesa, e geralmente a mesa com maiores que você, não vá lá querendo resolver o seu problema. O seu problema, desculpe o palavrão, é problema teu, foda-se, resolve você. Vá pra lá resolver o problema dos outros. E faça isso intencionalmente e com muita constância, que aí acontece o que você falou. Um dia sem nem perceber, sem nem saber. Aquilo que você está depositando, alguma hora você vai sacar sem estar percebendo que está sacando. É exatamente o que você falou. O que ele colocou, Eduardo, ele falou de Deus no final aí. E você pegar um pouco da história, Jesus nunca resolveu um problema dele. Ele sempre resolveu um problema dos outros. O primeiro milagre que ele fez foi no casamento. Tinha acabado o vinho, colocou o vinho e a água, transformou em vinho. Tem esse dizer histórico, eu soube um dia desse, que não sabe se o vinho era alcoólico ou não alcoólico, mas transformou num vinho, que o mestre Sala ainda fala, você deixou o melhor vinho para o final. Não se sabe se era tão bêbado, não sabia que era o melhor vinho, ou se realmente era um vinho. Então isso é bíblico, você servir é bíblico. Mas diz aí, nem sempre foi assim, né? Quando você percebeu que servir era importante? Cara,
É uma pergunta muito boa. E o que eu entendi muito foi o pastor Eber que falou isso para mim. Ele falou, Rafael, já percebeu que o teu propósito é conectar pessoas? Não é nem venda. Aí eu fiquei muito pensativo. Eu falei, cara, faz muito sentido, porque a maioria das vendas que eu faço é conectando uma pessoa com a outra, né? Eu gero muito mais relacionamento. Até prefiro gerar um relacionamento que uma venda, né? Eu falo que o meu diretor comercial não escute. Eu entendi que o poder que eu tinha de gerar conexões, de gerar relacionamento, era muito mais importante do que de venda. Venda, por exemplo, quer melhor vendedor, vamos colocar assim, do que o cara da loja ou vendedor de carro seminovo que vai te empurrar qualquer coisa ali e não quer te ver nunca mais na vida dele. Ele vai fazer uma venda, pronto, acabou. Mas o cara que gera relacionamento, ele vai continuar te vendendo por quanto tempo? Né? Ele vai te gerar quantos negócios? Então, essa frase do pastor Eber para mim foi o que marcou muito. Eu falei, cara, eu preciso aprender a ganhar dinheiro com isso aqui. Né? O meu negócio é gerar relacionamento. Então, foi onde eu destravei. Foi a partir dessa palavra dele. Faz quanto tempo isso, Rafa? Cara, deve ter uns 4, 5 anos. Antes eu fazia muito... Sem saber o que estava fazendo. Tipo, sem um norte, né? Você escutou o Bruno Avelar falando sobre isso. Provavelmente você já fazia isso, o Will já fazia isso. Só que fala, cara, a gente chegou até onde a gente chegou porque a gente fazia isso antes de escutar de qualquer pessoa. Hoje você pode ter começado a fazer de forma mais intencional depois de ouvir o Bruno Avelar, por exemplo. Mas acho que se a gente chegou onde chegou é porque a gente já fazia muita coisa certa, né? Uhum, com certeza. E é bom bater esse papo aqui, Eduardo, que temos a nossa audiência, que é empresário e tudo, mas temos muitos colegas contadores, por que não dizer amigos contadores. E eu queria que você contasse um pouco de como você começou na profissão, e qual foi o ponto marco, que assim, a gente começa nem sempre gosta, né? Uhum. Qual foi o ponto alto, falou assim, olha, é aqui que eu quero ficar, aqui é o meu lugar, né, Eduardo? Eu falei isso essa semana, eu acho que ninguém acorda e fala, nossa, meu sonho é ser contador. Essa pessoa tem que estar muito triste, né, bro? Brincadeira da parte, eu falo, cara, eu devo muita coisa à contabilidade. Como que foi minha história na contabilidade? Essa mesma chácara onde eu morava, onde eu tive a ideia de vender piqui, etc. Era de um contador. Né? Meu pai era motorista dele. Motorista, / office boy, / contínuo. Faz tudo? Faz tudo, era tudo lá. Era. Aí, meu pai tava vindo pro escritório, ele vinha de ônibus, o ônibus bateu na traseira de uma carreta. Aí meu pai tava na frente, devia estar conversando com o motorista, atrapalhando o motorista, a gente brinca com ele, né? Ele conversa pra caramba. Aí ele bateu ele quebrou o fêmur. Aí ele ficou internado um tempão lá no hospital do Paranoá. Ah, tá. Aí ele ficou lá internado no Paranoá e não tinha ninguém para fazer o serviço de rua. Eu tinha uns 16, 17 anos ali, eu acho. E aí ele falou, Rafael, quer vir aqui fazer o serviço do teu pai? Só que não tem carteira, fazer a pé. Aí eu vim trabalhar no escritório do Dr. Flávio, aqui do lado, aqui, ó, no Garvey. Estamos a 100 metros do Garvey. 200 no máximo. 200 no máximo. Então, eu comecei nesse escritório, fazendo tudo a pé. Na época ainda tinha contra-cheque, né? Que você tinha que entregar os olerias, os verdinhos. Então, você imprimiu em Epson 300? Epson 300? É isso. Aí ela travava e tu tinha que voltar toda a impressão de novo. Então, eu comecei fazendo essa parte de contínuo, / qualquer coisa que tinha para fazer no escritório eu fazia. Servia cafezinho. Café eu gosto de servir até hoje, né? Quando chega alguém no escritório, eu gosto de servir. Então, eu comecei nesse escritório, aí fazendo tudo a pé, conheci Brasília toda na Zebrinha, né? Era Zebrinha, Receita Federal. Receita Federal era longe para ir a pé e perto para ir de ônibus, né? Aí sempre, não, Rafael, é pertinho, vai a pé. Mas era uma caminhadazinha boa, eu ia na Receita. Nós estamos em que ano? Nós estamos em que ano? Cara, isso foi 2009, 10, por aí. Eu vou fazer Bom, que eu vou fazer uma escadinha de anos, assim, eu nunca... Só pra... assim, eu conheço, mas a audiência nem conhecer você, né? Isso. Isso aqui tá falando, não, né? Muito bom.
Aí Os marcos de cada ano. era época de junta comercial, você tinha que ir várias vezes na junta comercial, porque você errava o número de página, registrar livro, andava bem. Tinha um selinho ali, pagava ainda R$ 15 Os decore. Não, A etiqueta do da CRC, CRC. pra colocar na CFDF, tinha isso? Tinha? Sim. Ia lá tinha. na hora, né? Só que antes você conseguia resolver muito mais problema com conexão, né? Porque, poxa, tu fazia amizade com a menina da junta comercial, levava um bombom pra ela, resolvia o problema Aí, ali. Tá vendo? Tá vendo? Hoje em dia dificultou, que é tudo online, Tudo né? online, digital. não tem Então mais. a gente resolvia muito problema ali. Por isso que meu pai ficou sem emprego depois também, né? Foi cada vez digitalizando mais. A figura dele de entregar o documento ali, o malote, já não fazia mais sentido, né? Então, aí nesse escritório eu aprendi a fazer o departamento pessoal. Aí fiz departamento pessoal lá um tempinho, aí fui para outros escritórios e aprendi contábil, fiscal, legalização, sempre fui muito curioso. Aprendi a fazer um pouco de cada área ali. E depois eu voltei para esse mesmo escritório do Dr. Flávio, mas como gerente do escritório. E depois de uns anos, eu via que o que eu pensava e o que eu queria para mim, eu não ia conseguir ter naquele escritório, né? Até de futuro e etc. É um escritório que eu devo muito, né? Sou muito grato, foi lá tudo que começou, mas a visão que eu tinha, que realmente aconteceu, tipo, para ele tá bom, aquela carteira de cliente, né? Ele tem chegou em Brasília muito, o CRC dele eu acho que deve ter 2 números. Eduardo, quase igual você. Então, ali ele preferiu ficar ali. Ajudou bastante até onde pôde, né? Aí eu falei, cara, tá na hora de abrir o meu. Comecei a pegar alguns clientes ali. Foi onde eu conheci o Augusto. O Augusto foi muito bom de marketing. Perguntar, você conheceu então já depois dessa Eu contabilidade? conheci Augusto? ele no curso técnico de contabilidade do Senac. Vou te interromper rapidinho. Augusto, você vai ver isso aqui. Você tem que vir aqui ou vou em Natal. Nós vamos em Natal. Vai lá, grava na beira da praia. Só pra saber. Vai ser em Natal, já tá decidido. Nós vamos aí. Agora você vai ter que organizar toda a estrutura, vai ser na beira-mar, vai ser bacana. Já anota aí, eu vou colocar a data e se organiza tudinho, tá bom? E pega mais 2 empresários também, viu? Então aí eu conheci o Augusto no curso técnico. A gente tem uma história bem legal, que a gente brigou no curso técnico. Fomos parar na direção. 2 marmanjos. Brigaram e depois casaram. Aí a gente Já terminou... lutaram jiu-jitsu, né? Não. Ainda bem, né? Na época eu tinha apanhado pra eles. A gente... Não brigou de sair no tapa mesmo? Não. Ah, discutiram. Só discutimos. E a discussão maior besta possível. Sabe qual foi a discussão? Você queria fazer marreta pra fechar o balanço? Não, Cara, a discussão era... Eu tava falando... técnico pode assinar balanço. Aí ele falou, técnico não pode. Técnico pode. Aí o professor Genilson, que ele é do Cicobi até hoje, era nosso professor, aí o professor entrou na sala, aí eu falei, professor, pode assinar o técnico pode assinar balanço, não pode? Aí ele, pode. Aí eu virei o Augusto devia estar estressado pra caramba no dia, eu falei, tá vendo aí, mané? Ah, meu amigo, ele virou o capeta, velho. Aí só que eu falei, tipo, tá vendo aí, mané? Tipo, normal, não quis ofender, né? Aí começou o quebra-pau lá de um xingar o outro e a gente foi pra direção. Aí terminamos o curso sem se falar. E eu sempre via ele, o Augusto sempre foi muito bom de marketing. Tudo que é muito, muito operacional, assim, que precisa de detalhe e tal, o Augusto é muito bom. Aí eu sempre vi ele no Facebook e tal. Aí eu, só voltando um pouquinho atrás, eu falei, ô Augusto, queria te pedir desculpa, velho, por aquele dia lá e tal, fui idiota. Aí ele... Parte relacional. Aí ele foi lá e... Poxa, eu que tenho que pedir desculpa, velho, tal. Fui babaca também. E aí a gente acabou ali a inimizade. Eu indiquei ele para trabalhar no escritório onde eu trabalhava na época, que era a Econ Contabilidade. Você conhece do Júlio Fatoreto, Caio Fatoreto? Aí eu indiquei ele para lá, só que quando ele foi, eu estava saindo para esse escritório. Mas vou ter que interromper você, que agora é um ponto em que aprofundar. Humildade. Você vê o primeiro ponto de ensinamento para nossa audiência hoje, humildade. Independente, ele falou aqui na história aqui que não achava que fez para ofender. Ele fez uma brincadeira e ele que, entre aspas, apelou e saiu. Sim. Mas ele achou importante e não era ainda para ser sócio dele. Não manter uma relação estremecida. Não tinha algo em troca, né? Não manter uma relação estremecida por causa de uma besteira. Então ele não procurou saber quem era certo e quem era errado. Ele procurou
ter a aliança de volta, a pessoa de volta, o ser humano procurando o ser humano. Parabéns, é um ensinamento que nós temos que ter no nosso dia a dia e muitas das vezes esquecemos isso. Esquecemos o quanto é importante engolir o ego, engolir a razão e o senso de justiça muitas vezes, Eduardo, e viver no principal, na paz. É isso. Talvez, se você for pegar, por que não que só façam isso quem atua nessa área, mas por que talvez foi mais fácil para ele? Exatamente por ser uma pessoa que está dentro dele fazer conexões com pessoas. E ao ver, talvez sem perceber, uma conexão sendo desfeita por uma besteira, cara, peraí, eu sou de conexões, é o que eu aprendi lá desde com o pai dele, que ele deu exemplo. E aí eu vou deixar uma conexão, uma amizade por conta de besteira? E aí vem a humildade e resolve. Se não fosse humilde, mesmo sabendo que perdia uma conexão, continuava sem ela. Né? Então você pega que a essência é fazendo transparecer no ato. Não, peraí, tem que ter a relação com o ser humano ali ativa, né? Benéfico. Né? Então aí a gente já volta para a história aqui, que eu interrompi, peço desculpas aí, mas que não deixar passar esse ensinamento desapercebido, que é quando ele chega e fala assim, eu amo contabilidade. Como é que foi isso aí? Cara, aí beleza. Aí eu fui lá, a gente fez amizade de novo com o Augusto e tal, e eu comecei a fechar alguns clientes ali, né? Tipo, por fora ali e tal. Tinha tempo ainda, né? Não tinha 3 filhos. E já com esse pensamento, falei, cara, eu quero ficar aqui no máximo mais um ano. Eu já tinha uns 2 anos ali no escritório. Falei, cara, eu quero ficar aqui mais um ano. E eu vou abrir o meu escritório. E comecei a pegar os clientes ali. Eu lembro que eu fiz uma renda de uns R$3.000 a mais. Cara, isso são 10 anos atrás, ok, né? Tipo, era... Aí quase que o mesmo salário ali. Fora, quase que o mesmo salário que eu ganhava ali como Duas gerente. Canoas. Viver em Duas Canoas, só que uma hora as pernas não aguentam mais, é isso? Isso. Aí o Augusto foi, na época também, o Augusto que criou a marca Holder Contabilidade. A minha marca era RC Contabilidade, Rafael Camilo. Então eu nunca pensei muito nisso, né? Aí eu vi o Augusto postando e tal, bonito, ele fez um site bonito, página bonita. Falei, cara, o moleque tá bem, velho. Aí eu falei, Augusto, bora ser sócio aí nesse negócio, velho. Eu tô com os clientes aqui, tu tá com a Holder Contabilidade, que eu já achava que era... Achou que era grande. Grande. O marketing, outro ensinamento, pessoal. Outro ensinamento. Quantos clientes ele tinha quando você chegou? Ele não tinha nenhum cliente, né? Olha só, outro ensinamento. Não basta ser, tem que parecer ser. Isso. E se você não parecer ser, pessoas que têm menos capacidade que você vão atrair mais clientes que você porque você não aparece. Isso. E aí, ó, Rafael Camilo foi atraído por um marketing de um colega que era tão bom, mas ele não tinha nenhum cliente. O mais visto vence o melhor. Concorda, Rafael? Concordo. E tem uma frase que eu peguei também no último evento que eu fui. Do CIS lá? Isso, que muita gente usa essa parecer para ser, né? Eu usava parecido, eu sou o que serei, né? Tipo, cara, eu tenho que ser hoje o que eu vou ser. É bom também. E aí eu peguei mais uma frase que ele tá usando muito, que não é parecer para ser, é treinar para ser. Eu falei, cara, eu acho que essa, das 3 frases que eu ouvi, das 2 que eu usava muito, eu acho que essa é a que faz mais sentido. Treinar para ser. Boa. Né? Porque quando você fala parecer para ser, é tipo... Não, falsidade, né? É falsidade, Parece, é o dublê... só a capa, né? É o dublê de rico. Então eu acho que o treinar para ser faz mais sentido, né, para minha visão hoje, né? Cara, eu tô treinando para ser o que eu quero ser. Então foi só um ponto. Muito bom, muito bom. Outra aprendizagem, gente. Treinar para ser. Então, a gente fez lá, beleza, e agora, né? Vamos continuar do mesmo. Aí eu já peguei a visão com ele, eu falei, beleza, a gente vai ter só os meus clientes. Trabalhando aonde, né? Eu trabalhava no meu escritório, o Augusto no dele ainda. E no escritório que era funcionário, né? Aí a gente falou, cara, vamos pegar essa parte aqui dos meus clientes e vamos alugar uma sala no Centro Empresarial Norte. Foi a primeira coisa que a gente fez. Juntou umas mesas velhas lá e fez nosso escritório. E aí a gente... Foi quando começou a aparecer mais clientes, porque a gente tinha um escritório. Só por causa disso. Ele fazia bem o marketing. Ele fazia bem o marketing. E aí Aí eu peguei todo o valor que eu tinha lá e investi ali no negócio. Era para pagar aluguel e tal. Não sobrava nada. Ficou sobrando R$350, que era para me pagar a parcela do notebook que eu tinha comprado para Holder, né? E aí nessa época eu pedi demissão.
que eu não gostava também, né? Era uma sensação ruim. Tô no escritório e tô fazendo o meu. Então eu tinha essa cobrança, eu não aguentava mais. Tipo, porra, eu tô... De um jeito ou de outro eu achava, cara, eu tô sendo cuzão aqui, desculpa a palavra, mas... Não tá legal, né? Não tá legal, eu preciso sair, né? E pra sair eu tinha que abrir mão do meu salário. E já era casado, né? Casei com 19, casei cedo. Aí já era casado, eu falei, cara, só eu e minha esposa, né? A gente se vira. Então eu vou abrir mão. Aí eu abri mão disso. A gente passou a viver com o mínimo ali. Mas aí a gente nunca precisou colocar dinheiro no nosso bolso no escritório. Tipo, já foi se pagando. Você tinha Você tempo é full time agora para dedicar pro empreendimento, né? Isso. Eduardo, será que a teoria da cenoura dele, qual que é a cenoura dele que ele Tava mexe umas mais? 10 atrás aí, né? Ele já conhece a teoria da cenoura, hein? Para quem tá acompanhando aqui, né, diz que o ser humano, tem a teoria das cenouras, né? Ou ele é movido pela cenoura na frente, comissão, remuneração variável, ou pela cenoura atrás, né? Que se você não fizer, você Tá ferrado. Mas é outro ensinamento bacana aí, falando das cenouras, mas que as pessoas, elas que até querem empreender. Não tô falando de contabilidade, falando do mundo em geral. E é normal as pessoas não nascerem num berço de empreendedorismo. Por mais que ele falou que o chefe do pai dele era contador, tinha uma empresa e tudo mais, e o pai dele não era empreendedor. Então, ele não tinha isso. Então, o normal, assim, que não é empreendedor, é você trabalhar CLT ou trabalhar para alguém e depois empreender. Mas, quando você começa a empreender, você tem dificuldade em abrir mão daquela estabilidade. Só que essa estabilidade e o empreendedor, eles travam uma hora. Lembra da canoa? As pernas abrem, cansa e não consegue nem ir para um lado nem para o outro. E a estabilidade ela não combina com o empreendedorismo. Então, quando você abre mão agora da estabilidade, porque é uma estabilidade, por mais que esteja concurso, ter um emprego e ter a certeza que você tem um fixo, ou se sair, tem um seguro-desemprego, tem um FGTS, tem algo que vai te segurar por algum tempo, é algo estabilidade. Você tomar essa decisão é algo que eu acho não, tenho certeza que um empreendedor tem que ter acima de tudo. Eduardo, isso aqui, Eduardo? Coragem. E Rafael teve coragem. Muito obrigado pelo ensinar a nossa audiência sobre coragem. Valeu. E assim, tem um ponto que eu gosto de comentar muito, cara, eu amo meu pai demais. Só que se eu fosse ouvir o meu pai, que nunca foi empreendedor, eu estaria como gerente nesse escritório. Se tivesse, né? Se não tivesse sido demitido já. Né? Então, e direto meu pai pergunta pra mim por que eu não faço concurso público? Por que eu não viro policial? Eu falo assim, cara, qual é o problema do meu pai entender, tipo, onde eu já consegui chegar? E ele achar que ser funcionário público ainda é o melhor caminho. Eu falo, cara, eu entendo ele, porque eu falo, cara, meu pai foi de uma geração que ele tinha que sobreviver. Né? Então, se eu ganhasse o suficiente para sobreviver, para comer, para alimentar meus filhos, tava bom, né? Então, ele é muito dessa questão de segurança. Eu entendo ele, mas eu descobri cedo que eu não podia ouvir o meu pai nessa parte do empreendedorismo. Mas você sabe que tem uma teoria que explica isso, né? Não só de pai, de família. Geralmente o meio de onde nós viemos, e aí você fala pai, amigos, são aqueles que vai demorar muito mais tempo para te reconhecer quando você crescer ou para te incentivar. E não é porque eles estão querendo fazer algo errado, é porque é uma outra mentalidade. Quando você tomou essa decisão, provavelmente você estava com uma mentalidade num nível diferente que você identificava que se você arriscasse, gastasse energia naquilo, o potencial ganho era muito maior. E a mentalidade que o seu pai tinha de conhecimento era, não, peraí, isso ali tem muito mais riscos do que ganho. Isso é comum, é normal quando a gente está em novas mesas, as pessoas que estão onde a gente está não reconhecem. Primeiro, porque você está indo para um nível superior ao delas, e sem ela perceber, ela quer que você fique onde ela está. Porque senão você está evoluindo, isso pode forçar ela a ter que evoluir. Ou sentir, poxa, eu não fiz, ele fez. Então isso é comum. Quem conta muito disso é Jesus, né? Ele fez toda a trajetória dele. Em Nazaré. Mas em Nazaré, quando ele foi lá, não, mas como assim? O carpinteiro vai virar o... O filho do carpinteiro é o Messias. Então isso Não, isso é bacana. E tem a teoria dos elásticos. Conhece a teoria dos elásticos? Não. A teoria dos elásticos é o seguinte, né? Supondo que aqui é o Rafa, né? Essa caneta aqui é o Rafa. Ele procura uma mentalidade superior. Essa mentalidade está aqui. E aqui abaixo a mentalidade inferior, da onde ele veio e progrediu. Então tem um elástico seguro aqui e um elástico seguro aqui. Das duas, uma. Quando você subir
aqui de baixo, ou o elástico vai estourar, ou essa pessoa vai junto com você. Ou ela cai para baixo. Ou essa pessoa tem tanta força que vai te segurar e essa pessoa vai subir cada vez mais alto e você perde o elástico. Então a teoria dos elásticos é o seguinte: ou você consegue puxar quem está com você ou ela fica para baixo. Ou a pessoa que está abaixo puxa você e você não consegue subir. Então a mentalidade, isso é uma proteção, tá? Isso não é má vontade. As pessoas têm medo do desconhecido. Por exemplo, você já morou fora do país? Não. Então tá. Supondo que sua filha faz um intercâmbio, mas lógico, mais velha e tal, vai morar fora. Talvez, hoje não, mas talvez você pode falar, cara, não vai. É perigoso, sequestram gente, faz isso aqui, vai lá. Mas por quê? Não é que você não gosta dela, você quer proteger ela. Então, nós temos que entender que essas pessoas não querem o nosso mal. Elas querem nos proteger da forma que ela conhece. Sim. Na limitação que ela conhece, ela quer proteger. E isso, para quem está empreendendo, é outra lição. Muitas das vezes, ou a maioria das vezes, as pessoas não vão te dar o apoio que você precisa, as estão mais próximas. E não é porque elas não querem, não gostam de você. Elas não querem te perder. Sim. Isso é muito importante. Eu sempre tive essa visão de com quem eu tenho que conversar o quê. Por exemplo, cara, tem muito cara que eu admiro. Qual conselho eu vi? Tem muito cara que eu admiro ele profissionalmente, mas eu não admiro ele na parte de família, né? Então, cara, eu vou escutar esse cara profissionalmente, mas eu não vou escutar ele e nem vou pedir conselho para esse cara na parte de família. Porque ele prega totalmente ao contrário do que eu acredito. Então, eu acho que tem os tipos de mentores, né? Falei, cara, eu falei pro esse dia, Will, eu te admiro muito, tu é um dos meus mentores na parte de servir, eu te acompanho para entender como que tu faz, né? Então, e isso, cara, o Will me conheceu um tempo atrás, falou, não, Rafael, pega aqui, ó, vai lá e faz essa camisa para você, é um presente que eu tô te dando. Eu falei, cara, poucas, né? Poucas pessoas que fazem isso, né? Então, eu falo, você tem que saber quem você vai ouvir. Cara, meu pai eu escuto para outras coisas. Sim. Né? Claro, você tem que escutar seu pai. Valores de vida. Valores de vida, tudo, né? E eu acho que meu pai, o valor de vida dele é tão claro, assim, de honestidade, caráter e tal, que ele não precisa nem ensinar. Né? A questão do exemplo, né? Meu pai nunca chegou para mim e falou, Rafael, para você ser uma pessoa honesta, de caráter, você tem que fazer isso, isso, isso. Não, cara, você só segue, né? Cara, meu pai é o cara que se achar... Eu falo que se ele achar 100 mil reais aqui, ele vai procurar esse dom até encontrar. Eu falo, é o que a gente se espelha no meu pai, né? Na minha mãe ali. Então, eu acredito muito nisso. Eu falo, poxa, aí fala muito o pessoal fala muito de mesa e tal, que você tem que estar, que você sempre tem que ser o mais burro da mesa, ou você tem que acompanhar pessoas que estão melhores que você. Eu falo, cara, melhores que você depende do teu ponto de vista. Melhor em quê? De qual tema, né? De qual pauta? De qual tema? Cara, se eu for... Porque tem muita gente que quando fala isso, primeira coisa, dinheiro. Né? Você tem que ter pessoas melhores que você. Qual é o primeiro ponto? Dinheiro. Não é, pô. Pra mim, então, eu falo, não é. Principal ponto, dinheiro reflete, claro. Dinheiro reflete. Mas em muitas amizades minhas, eu me baseio muito mais pela pessoa, pelo caráter, vamos colocar, pelo QI dela ali, do que pela grana. Né, pessoas que eu quero me conectar. Então, eu tenho muito isso comigo. Por isso que, às vezes, eu sou meio puto com os empreendedores de palco e tal, né? O que o cara tem nada? Não tem nada. A única coisa que ele fez, ensinar os outros a ser rico. Como é que ele ficou rico? Ensinando alguém a ser rico. Ensinando os outros a vender curso. ensinando alguém a vender curso. Eu falo, cara, eu acredito muito mais na proximidade, assim, né? Eu me amarro em, pô, vou conhecer um escritório ali, né, de um amigo nosso. Aí eu até falava assim, pô, o Will e o Edu chamava a gente lá, abria tudo da Audax, cara, é isso aqui e tal. Cara, os caras são muito diferentes. Falava pro Augusto direto, os caras são muito diferentes. Eles, cara, a gente faz assim, é desse jeito, a gente contrata assim. O Will já me mandou folha a previsão de folha de pagamento, né? Cara, a nossa tabela salarial aqui. Eu falo, pô, isso é massa. Era o plano de cargos e salários que você pediu. Isso, plano de cargos e salários. Eu queria fazer uma pergunta dos valores. Você falou, vamos pegar o Augusto, foi seu primeiro sócio. Isso. Continua sendo sócio até hoje, amigo, né? Sócio, amigo. E eu e ele, a gente tem algumas convicções, e eu acredito que a sua vai ser bem parecida. A gente conversando com outro empresário, e tem um tempo isso, ele vai lembrar dessa conversa. E a gente já teve vários sócios.
Hoje a gente tem eu e ele tem mais um, né? Não tem outras sociedades. Sociedade perto, mas estamos entrando em outros negócios. Sociedade de investimento, né? Mas de investimento. Mas sociedade operacional tem só um. Operacional só um. Você entende, no caso lá, você tem um sócio, Augusto, que não é que só vai dar certo se for assim, mas que para dar certo é importante que a relação pessoal que vocês têm fora do ambiente de trabalho, por exemplo, que a esposa dele tenha que dar certo com a sua esposa, que vocês tenham que ter momentos fora ou não. Isso se tiver um plus, mas dá para viver sem. Qual a sua opinião sobre isso? Cara, eu acredito que dê para viver sem. Eu tenho uma relação muito próxima ao Augusto, mas as mulheres nem tanto. Quando marcam um jantar na casa do outro, elas se dão bem e tal. Elas não participam do negócio. Agora, se fosse aquelas pessoas que participassem, aí o problema já é outro, né? Aí eu acredito que não tem essa necessidade. Hoje na BWA dá para falar até melhor disso, porque tem sócio pra caramba. Quantos sócios lá você tem lá? 18 sócios. 18. Aí é mais difícil. Cara, e todo mundo se dá. A empresa já é maior de idade. Eu falo, cara, tem sócio que tem proximidade, tem outros que não, tem uns que de vez em quando. Cara, e roda super bem. Porque eu falo que tem a figura do cara que organiza o coreto todo. A gente fala que é o pai ali, né? Tem um André ali. Chapuleta. Então, tudo se organiza, né? Eu falo que é a questão do CEO que sabe se impor ali na questão de controlar tudo, né? Tipo, cara, a gente nunca teve uma discussão. Cara, a gente já tem vai fazer 2 anos aí, nunca viu uma discussão. Né? Passa muito rápido. A gente bota pra quebrar e pra resolver problema. Isso aí é normal, né? Agora, a gente nunca teve uma discussão entre sócios. Né? Era algo que eu tinha, que era um dos medos, né, antes de entrar, era isso. Eu falei, caraca, a gente vai entrar num negócio aqui gigante, o pau deve quebrar, deve ter nego lá que não é da mesma coisa, mas como é a mesma questão da cultura, eu acho que acontece na questão dos sócios também, né? A gente tem um senhor muito certo, correto, com tudo ali. As regras bem definidas. Regra bem definida, preto no branco. Nunca voltou um passo atrás do que tinha conversado com a gente. Boa. Então, a gente sempre se resolveu isso. Então, acho que é bom ter uma relação fora, mas não é o que muda o jogo. Né? Eu acho que, às vezes, até é ruim, né? Porque, cara, tu já tem tanto problema para resolver da empresa, né? Aí, final de semana, não tem como. Se tu chamar teu sócio para almoçar, o que vocês vão conversar? De trabalho. De trabalho. Investimentos. Então, cara, tem de vez em quando ali, a gente deixa para ter final do ano que tem umas 300.000 confraternizações. Aí a gente confraterniza muito ali, mas durante o ano a gente conversa e tal. Quando a gente tem problema, a gente fala com sócios, né? Sim. Normalmente é o que é mais parece. Cara, esse problema aqui tá mais pro Augusto resolver comigo. Esse problema tá mais pro André, esse problema tá mais pro Rony. O Rony é nosso sócio, que é pastor também, né? Boa, então, tá bom demais. Né? Então a gente entende com quem tem que conversar, né? Eu acho que, para mim, é indiferente, desde que tudo esteja bem alinhado, né? Ele deu a resposta e pulou uma parte da história. Quero que você conte aí a decisão que foi, você abriu a Holder, que momento você decidiu assim. Eu sei um pouco da história, de como foi a venda, como que a brincadeira virou verdade, mas em que momento você falou assim, cara, a proposta aconteceu, mas vamos fazer. Como é que foi essa decisão? Que assim, é um tipo de decisão que, pelo menos pra minha época, pode ser que pra você não tinha nenhum parâmetro pra me olhar, me fazer. Realmente foi algo inédito. Você fala da operação de M&A, né? Quem não sabe, Holder e BWA, uma das maiores do Brasil, se fundiram e estão hoje dominando o mercado. Fala pra gente como é que é. Legal. A gente fala que fusão é uma palavra bonita, né? A gente foi comprado. Sou tranquilo quanto a isso. Eu falo que isso é muito bom. Exit é muito bom. Construir uma empresa e aparecer alguém querendo comprar ela, ninguém compra uma coisa que não presta. É difícil, né? Sim. Então, se tem alguém querendo comprar a sua empresa, é porque você conseguiu construir uma coisa top, algo que brilhe os olhos de outra pessoa. Aí a gente comprou, uma parte virou equity, né? A gente subiu para ser sócio. E foi muito da época ali que a gente estava passando Foi mais uma vez, né, cara? Do jeito que a gente não vai chegar onde a gente quer. Né? A gente fala que estava batendo no teto, né? A gente batia no teto e voltava. Era igual aquela linha de investimento lá que os caras falam, fica batendo aqui na linha
Na resistência, na resistência e voltando. A gente tava batendo nessa tal de resistência na contabilidade. A gente enxergou isso. A gente, pum, aumentava o faturamento, chegava a cair e tal. Muito também porque a gente foi nosso primeiro negócio. Cara, a gente tudo que a gente tinha que errar, a gente tava errando na holder, né? Então, a gente tava batendo muito nisso. Aí veio essa proposta da BWA e coincidentemente, quando veio da BWA, veio mais uns 2 escritórios. Acho que eu nem cheguei. A gente chegou a namorar um pouquinho antes, né? E veio, além de Audax, veio mais 2 escritórios quando a gente já estava com o NDA assinado com a BWA e tal. Aí esses foi a parte. Eu gosto muito de conversar, entender, mas esse foi um que eu falei, Augusto, não vamos nem conversar. Porque senão a gente vai pensar demais, pra não perde espaço, vai tentar negociar demais, não vamos nem ouvir. Aí a gente não quis ouvir os outros escritórios. Então, aí o que a gente analisou foi, cara, eles estão aonde a gente queria chegar, com muito esforço, né? Muita coisa pode dar errado no meio do caminho. A gente vai estar de um lado de um cara que é sinistro, que é o André. Ele é fera. Aí a gente falou, cara, sei lá, eu pagaria pra trabalhar com esse cara, irmão, só pra aprender. Eu pagaria pra estar com ele. Acabou que é um mentor, né? Eu falo, cara, ser, né? ele ensina pra gente vamos fazer. E ele é o cara que te puxa mesmo, naquela teoria do elástico. Uhum. Eu me achava muito bom na holder. Eu me achava o cara, porque eu tava me comparando com quem? Comigo mesmo. E o Augusto, que era outra parte, mas era a parte pra dentro. Então não tinha nem com quem eu me comparar no bom sentido, né? Falou que a palavra da igreja esses dias foi, cara, comparação é um dos piores inimigos da pessoa. Quem compara, quem admira, mira, né? Boa. Então, comparação no bom sentido, quando eu entrei na BWA, eu fui me forçar, eu me vi me forçado a desenrolar, cara, eu tenho que estudar. Falei, eu nunca estudei tanto na minha vida. Eu tenho que estudar, eu tenho que melhorar nisso, tal ponto, para eu chegar mais próximo da galera que já tá lá, né? E, tipo, quando eu entrei, eu vi, cara, eu me achava muito bom, mas eu tava muito longe. O seu parâmetro mudou, né? Meu parâmetro mudou, velho. Eu falei, cara, eu desenvolvi muito nesses 2 anos. Falei, poxa, a gente demorou 8 anos para construir a holder, vamos colocar assim, né? 8 anos assim, porque que a gente tava dentro mesmo eram uns 4, 5 anos. 3 anos foi aquele negócio de... As duas canoas. Então eu falo, cara, o que eu aprendi na BWA aqui, eu faço um holder em 1 ano, né? E melhor. Bom, a pressão foi um privilégio. Com certeza. Então eu falo, mas o momento que a gente falou, cara, a gente tem que fazer, foi por isso. A gente falou, cara, a gente tá batendo no teto, tá voltando ali. Hoje eu vi o que a gente tava fazendo errado. Né? Só que a gente teve que... Qual foi o preço que a gente pagou? Cara, a gente abriu mão de uma marca que a gente gostava pra caramba, que é o mais difícil, né? Ego. Eu falo... Tem a questão do ego, né? Tipo, porra, tu vamos colocar CEO, caralho, 4. Então, a gente... Hoje o cara abre o MEI e fala que é CEO do MEI dele, né? Então... E não tá errado. Ego. Não tá errado? É porque o CEO, você fala que quando você é CEO, quando você cuida de várias operações, várias pessoas. Se o cara são ele... 5 mercadorias. Mas nessa fala dele, Eduardo, eu acho que tem outro ensinamento intrínseco, que até eu pensei que tinha perdido o fio da meada, mas ele voltou com a mesma fala sobre pessoas, que ele falou do pai dele, de ensinamento, e agora ele falou isso, e eu não lembro agora quem foi que falou, se foi o Bruno, alguém falou o seguinte, tem 3 pessoas que você tem que... 3 tipos de pessoas que você tem que ouvir na vida. Porque tem situações que é conselho e situações que é opinião. Eu aprendi a diferenciar o que é conselho e opinião. Opinião é o seguinte. Já foi vereador, Rafa? Não. Prefeito? Governador? Não. Presidente? Nunca tive lá não, presidente. E aí só que a gente sabe que essas funções devem fazer, né? Na teoria a gente lê, tem que fazer. Quando a gente fala alguma coisa que aconteceu nessas funções, a gente dá uma nossa opinião. Só que a gente nunca viveu aquilo. Então é fácil falar dando opinião. Talvez seja ok, talvez não. Conselho é aquilo que você já fez. Aquilo que você já viveu, já praticou. Então o conselho é algo que já foi realizado. Em cima disso ele falou, olha, tem 3 tipos de pessoa que você tem que ouvir conselho. Primeiro, as pessoas que querem estar onde você quer estar.
Tá indo na mesma direção. Segundo, quem está lá e veio te buscar. Se ele está lá onde você quer chegar, veio te buscar. Terceiro, quem está lá e está te dando conselho. Se não for uma dessas 3 pessoas a te darem conselho, todas as outras são opiniões. E entre a opinião, entre a minha e a sua, eu fico com a minha. Então eu tenho que mudar aquele ditado, né? Se conselho fosse bom, não se dava, vendia, né? Muda pra opinião. Uma opinião. Cara, isso é muito bom falar disso. Uma opinião. Essa vai ser uma coisa que eu aprendi e tenho praticado, tá? Cara, a sinergia, né? Eu tava falando disso hoje de manhã com a Thaís, por causa de uma... Eu falei alguma coisa e a Laura me corrigiu. Thaís é a esposa, Laura é a filha. Desculpa, tá, gente? Tá, gente? É que eu tô aqui, a gente esquece amigos aqui. A gente esquece que tá no podcast. A Thaís é minha esposa e a Laura é minha filha. Aí eu falei, nossa, Thaís, eu tenho que correr porque eu tenho que estar em uma reunião em 9 minutos. Aí a Laura, não é 9 minutos, é 9 minutos. Toma. Aí eu, obrigado. Aí a Thaís falou, ei, menina, se tu me corrigir... Aí eu falei, Thaís, se ela te corrigir, agradece. Sinal de que ela tá... Aí eu fui e peguei pra ela aqui, né? Aí eu falei, cara, vamos aqui, ó. Bíblia, né? Que a minha esposa é bem religiosa e tal. Aí eu falei, traz aqui pra mim algumas palavras onde a pessoa tem que aceitar a instrução, né? Aí onde eu peguei ela, Peló. Aí vem lá, né? Provérbios 9:9. Instrua o homem sábio, ele se tornará mais sábio ainda. Ensine o justo, ele aumentará aumentará em entendimento. Aí Provérbios 12:11. Quem ama a disciplina ama o conhecimento, mas quem odeia a repreensão é tolo. Boa. Aí vem mais aqui. Quem odeia a repreensão é tolo. Provérbios 15:31, né? Quem ouve repreensão e que leva a vida habitará entre os sábios. Quem rejeita a disciplina despreza a si mesmo. Mas quem atende à repreensão adquire entendimento. Aí Provérbios 19:20. Ouça conselhos e aceite instrução, e acabará sendo sábio. Bom. Aí Salmos, né? Conduz os humildes na justiça e lhes ensina o seu caminho. Cara, então Os dois livros que você está citando aí é o Salomão, né? Os 2 livros foi Salomão que fez, né? Provérbios e Salmo foi Salomão. Então... o homem mais rico que viveu na história, né? É isso? Isso. Aí ele... E tem uma parte que fala também que quando ele pede sabedoria, Jesus e Deus, a mesma coisa ali. É Deus, é o Velho Testamento. Exato. Aí Deus fala, cara... E Deus fala, como você não pediu riquezas, etc., você vai ter sabedoria e não existiu e nem vai existir outro igual a você nessa terra. Uhum. Né? Então, a promessa dele, você vai ser o mais rico de todos os tempos. Não existiu e nem vai existir outro igual Salomão. Né? Por causa da disciplina e de aceitar o entendimento e a repreensão. Tem uma história de Salomão, se não me engano, não lembro qual é a rainha, que a gente fala muito em gratidão, né? Mas o Bruno lá fala de materializar a gratidão. E Salomão já era muito conhecido por ser mais rico e por Deus dar tudo que ele precisava, aquilo todo. E ela chegou, cara, como é que eu vou pedir conselho para o meu reino para Salomão? Ela mandou vários presentes na frente antes de chegar. Então ela mandou a gratidão, só que materializada. Então Salomão deu todos os conselhos que ela queria, porque já recebeu ela bem. Então, como você falou um pouco atrás, William, eu que você me presenteou com uma camisa, ou a gente sempre abriu as portas, porque a gente quer materializar a gratidão que ter você como amigo. É muito bom ter você aqui conosco. Obrigado. Eu digo mesmo, né? Teve a gente, quando foi discutido o podcast e tal, e aí, William já tinha decidido lá atrás, mas colocou em prática com o time. Aí, não, qual é o motivo? Podcast, network, negócio, aprendizado. E aí tava lá o nome lá, Rafael e Augusto, vamos fazer em Natal. E aí a gente colocou, tinha que estar entre os primeiros ali. O primeiro foi o primeiro cliente. E aí tava desde lá, 2007. Aí eu lembro que na reunião, mas por que vocês estão colocando a gente gratidão? Só eu fui acho que 3 ou 4 vezes gravar. Pediu música lá. E eles sempre fizeram questão de, não vou dizer nos dar palco no sentido de palco, mas de nos dar espaço. Então isso é uma forma de ser grato a eles. Não só nós, né? Alguns empresários, amigos que a gente indicou para eles, receberam de portas abertas. Lembrar aqui o Will, que foi lá do Instituto CC, foi o que indiquei. Viramos muito amigo. Então, eu falei, tem gente que é meu amigo, então colocou. Então, assim, não é uma forma só nós, mas quem a gente pediu para receber e foi muito bem recebido, né? E também a segunda resposta foi, e por outro motivo, esse é o primeiro, destacado, gratidão. E o segundo, cara,
eles têm uma baita história, como o William falou, que nós temos conhecimento, é o primeiro M&A de contabilidade. Se tem outro, a gente Em não Brasília. conhece. E isso é uma baita, é uma experiência que muitos deveriam querer passar. E aí eu até emendo isso numa pergunta. Qual o maior aprendizado vocês tiveram durante essa operação de M&A? Aprendizado, assim, cara, esse aqui, se não fosse essa operação, talvez hoje eu não teria esse aprendizado, ou seria muito cru dele. Porque eu sei que um processo de M&A, a grande maioria deles é um processo cansativo, denso. Não sei como é que foi o de vocês, mas quando a gente ouve outros empresários, geralmente falam que é uma pós-graduação de empreendedorismo. Né? A nossa maior lição, e foi positiva, eu falo muito graças ao Augusto. Graças ao Augusto. Foi de, cara, construir uma empresa organizada para ser vendida. Boa. A gente não teve problema com a Due Diligence. A gente não teve problema, porque o Augusto sempre cuidou da Holder como se fosse um escritório grande, mesmo sendo pequeno, a partir dos primeiros clientes. Né? Mais uma lição, né? Pensar grande mesmo sem ser grande. A gente já tinha conta azul, a gente já tinha tudo, o financeiro funcionava. O pessoal devia achar que a gente tinha pessoa no financeiro. Depois, era tudo Augusto, tudo irmão. Outro sulão aí. Tudo rodava funcionando, tipo, tudo integrado. A BWA já tinha feito alguns M&As, algumas compras de escritório. E eles devem ter destacado isso. Falou, né? cara, é o M&A mais fácil que tá tendo. Bacana, hein? Né? A DUI mais fácil que tá tendo, porque vocês estão totalmente organizados. Contábil em dia, bonitinho. Contábil em dia, tudo bonitinho. Fiscal, folha de pagamento. Se tinha alguma coisa errada, era o Rafael que tava... Ah, não, isso aqui foi com o Furando Rafael... o processo. Furando Eduardo, o processo. O Rafael tava olhando lá. Tá igual o Eduardo aí, tá igual o Rafael tava Eduardo. olhando. Pra quem a gente brincava, acho que no podcast que eu e o William fomos lá, na Roda, quando a gente foi convidado, a gente falava, né? Eu sou o Augusto e o William é o Rafa, o perfil, né? Sim, mas o maior aprendizado foi esse. Né, começa um negócio hoje pensando em vender. Né, que você vai deixar tudo organizado desde sempre, desde o início ali. Isso aí foi o que chancelou ali, chancelou a chatice do Augusto. Que eu falava, pra que ser tão chato? Valeu a pena. Talvez, se não fosse por isso, podia até ter melado a operação, né? Isso. Dependendo. Eduardo, ele se vingou agora, hein? Daquela época. A gente tava numa trinca contábil, que a gente participa lá hoje, com o Flávio Augusto, Caio, Joel, Johnny. Lembrei. E aí o Flávio falou assim, né? Falou pro Johnny. Falou assim, ó, se uma empresa tem que ter 2 sócios, no mínimo, é muito bom. Um que cuida do administrativo, da técnica, e o outro do comercial. E é justo que quem faça o comercial tenha 30% a mais, não, 20% a mais que quem faça o técnico. Falei, obrigado. Eu tava numa live com vários empresários de contabilidade, que é desse ecossistema que a gente participa. E aí o Johnny falou isso. E o Flávio já falou, gente. Se tem uma sociedade que tem o cara que é o relacional, o comercial, e o outro que é o técnico, que é da gestão, o que é o relacional, ele tem que ter um percentual pelo menos ali de 60% ou 70% da sociedade. E o outro 30%. Aí o William, Johnny, me dá a palavra o quê? Obrigado, acabei de ganhar 20% das minhas contas. E agora você voltou os vídeos pra ele, já tá igual. É porque é complicado, né? E, por exemplo, você ouviu isso do Flávio Augusto, que é um vendedor full sinistro, né? Talvez se você converse com um mentor mais técnico, era outra visão. Sim. E, poxa, faz sentido nos negócios dele, que é venda. Uhum. Né? Agora, poxa, diferente, cai pra contabilidade e pensa desse jeito. Não, né? A gente, eu e o Eduardo, somos muito sinceros e diretos. Estamos juntos aí, a empresa faz 19 anos esse ano. Mas direto 100% desde 2014, só nós dois. Então aí estamos a 12 esse ano. Bota os 18. Não economiza não paga o passado. Mas tinha mais gente, né? 18 anos. 18 anos. E aí a gente teve já fases disso. De um achar que o outro trabalha mais com o outro, um trabalha menos que o outro. Depois que você estabiliza essa situação... Depois que cria inteligência emocional e maturidade... E aí, rapaz, aí o mundo vira outra coisa. Aí as nossas diferenças, elas viram complementaridade. E não mais bater e colocar. Hoje estava com uma colaboradora indo no cliente. E ela perguntou sobre isso, sobre nós dois e tal. Como é que é a sociedade? Vocês estão muito diferentes e tal. Olha, a última vez que a gente discutiu o Feio e Eduardo foi em 2019. Depois de um carnaval. Chovendo, a gente foi numa lanchonete ali. Tinha acabado de mudar ali na lembra a cena do filme ainda, tá vendo? Que doeu pra mim. Doeu. Que a gente...
já tava só em 2014, há uns 5 anos, e as coisas estavam difíceis, bem difíceis na época. E aí ele falou, rapaz, o que eu fui fazer me metendo com você, rapaz? Que eu tava tão bem lá com os outros, tudo certinho, tô me metendo nessa bagunça, tamo endividado, cheio de problema. Você fez a mulher lhe pedir demissão, agora vai lascar pra mim. E ali foi uma virada, ali foi, acho que foi a última que a gente discutiu, que eu me lembro. Eu lembro dessa história. O que a gente discutiu foi essa vez. Muito bom. Faz o ping-pong com ele? Vamos para um ping-pong agora. Ó. Igual o programa da Xuxa lá, não sei se você assistia. Se qualquer coisa eu falo, só respondo com o meu advogado. Bora lá. Uma frase que guia o Rafael profissionalmente. Grande para servir, pequeno para se importar. Boa. Grande para servir e pequeno Vou para anotar suportar. isso aí. Dá tempo ali? Fala um pouco sobre ela, tá? Acho que dá. Cara, dá é muito fácil a gente colocar esse ponto aqui no... Vamos falar tipo Audax, BWA. Audax é grande, né? Pra caramba. Se você perguntar para um cliente hoje se a Audax tá atendendo da mesma forma que o escritório pequenininho ali da empresa, que o cara tem um contato do contador, o contador vai resolver para ele tudo que chegar muito rápido, folha de pagamento, imposto de renda e tal, dificilmente a Audax ou BWA consegue competir com esse escritório muito pequeno na parte de atenção. Cara, eu falo que é quase que é o mais sofrível, né? Você perder o cliente falando que você é muito grande para atender ele. Provavelmente vocês já passaram por isso. Sim. Então, Elástico. Então, é muito essa visão. Cara, como que eu posso ser grande para servir e pequeno para se importar, né? Cara, você vai se importar com o teu cliente porque quando você tem um escritório menor, você consegue dar mais atenção daquele cliente porque você tem menos clientes para atender. Então, é a lógica. Então, é muito disso. Aí, disso já vem a parte que eu vou entendendo que, cara, como é que eu vou servir da melhor forma? Aí eu venho com evoluir para servir. Né? Então, é isso. Ao mesmo tempo que eu vou crescendo, eu vou me preocupando em continuar atendendo como se eu fosse pequeno. Eu tenho uma baita empresa, beleza. A Audax a BWA, ela pode conseguir atender de uma forma um pouco mais demorada, porque eu tenho mais clientes, eu sou muito grande, mas ele não vai ter o atendimento da Audax ou da BWA no escritório pequenininho. Ou seja, eu sou grande pra caramba pra servir e ao mesmo tempo eu consigo ser pequeno pra se importar com essa pessoa. Então, como que a gente chega nisso é o que a gente está trabalhando sempre. Ordem e progresso ou progresso e ordem? Cara, eu acredito que tem que ter Vou ficar bem em cima do muro dessa. Porque eu acho que não dá para ser 100% de uma forma, né? A gente já viu muita empresa boa aí quebrando por causa do progresso e ordem. Né? Primeiro vende e depois entrega, né? Aquela empresa de moto elétrica é um caso clássico desse. Que foi atender todo mundo, vendeu moto pra caramba, não conseguiu entregar e quebrou. Foi um voo de pato ali, né? Então, acho que eu falo, não espere estar tudo organizado para crescer. Senão você não vai crescer nunca, né? E nunca vai estar tudo 100%. Eu acredito, cresce, depois você arruma a casa. Né? Vai crescendo, vai arrumando a casa. Porque é natural. Se eu tenho 100 clientes hoje e tem uma operação rodando ok, se eu botar mais 100 clientes, a operação vai dar uma... Eu falo, é a briga do vendedor com o operacional, né? Eu quero é que você não consiga atender, né? A gente até brinca. Né? Eu quero que você não consiga atender. Então, vai muito essa parte. O meu perfil é muito mais do progresso, depois ordem. Cresce, depois arruma, né? Isso, é o meu perfil. Mas eu não sei se isso dá certo sempre. Mas o meu perfil é esse. Vamos pegar aí o Rafa. O Rafa começou lá vendendo piqui na escola. Eu uso o piqui porque é a mais engraçada, né? É boa, essa marca. Começou vendendo piqui na escola, foi trabalhar de contabilidade lá com o dono do sítio lá, da fazenda, brigou com o Augusto no curso, montaram a empresa, cresceram, fizeram um M&A, abriram o BPO financeiro, Sim. Não deu tempo de falar, mas tem outro negócio. Qual o propósito hoje? Esse tanto de coisa. A gente pode dizer que você tem um sucesso profissional, Sim. Tem 3 filhas, um casamento, pelo que a gente conhece você, duradouro, um casamento firme. Então tem sucesso na vida familiar, sucesso na vida profissional. Qual é o propósito? Qual é a próxima? O que vem além? Legal. Como você falou, né? Sou pai da Júlia, da Laura, da Isadora. Casado com a Thaís há
14 anos, tô com ela desde os 15. Primeira e única namorada. Cara, eu acho que essa questão de propósito, eu acredito que às vezes o propósito pode mudar, né? Depende ali do... Tem vários momentos ali da questão de propósito. Eu penso muito em como eu consigo ajudar mais pessoas. Né? Claro, minha família são pessoas para mim, né? Como é que eu consigo ajudar mais minhas pessoas ali da minha família? E como eu consigo criar algum ecossistema que eu vou ajudar mais pessoas? Meu propósito é sempre isso. Como é que eu posso ajudar mais pessoas? E eu falo, quando o seu propósito ele é diretamente ligado a qualquer pessoa que tem uma empresa, isso é muito mais fácil. Cara, é muito legal tu passar no shopping e falar, cara, eu sou contador dessa empresa. Poxa, tem um Inova Café, que é um dos nossos primeiros clientes lá do Parque Shopping. A Thaís já ficou brava comigo, minha esposa, porque toda vez que eu falo, ó, eu que abri esse CNPJ aí, na época eu abri o CNPJ, né? Esse prédio aqui. Eu falei isso aqui, o CNPJ aqui do Fusio e do Vision, lá na época da João Fortes, fui eu que tirei o CNPJ, registrou na junta lá. Aí quando a gente veio gravar o primeiro podcast, o William sabia que é onde a gente tá pisando aqui, esse CNPJ foi eu que abri? Isso é muito bom, velho. E, cara, você participa da história de muita gente, você torce por muita gente. Cara, eu me amarro em fazer aquelas reuniões do cliente pequenininho, né? Eu até brinquei uma vez com o Augusto, eu falei, Augusto, eu detesto tirar cliente de outro escritório. A gente brincando. Se eu pudesse, eu teria um escritório que eu só abriria CNPJ, né? Aí as coisas vão mudando hoje. Na BWA, por exemplo, 90% dos clientes não é a gente que abre, vem de outros escritórios. Nós já há um bom tempo já é assim. Mas eu queria ir finalizando aqui o podcast. Está muito bom, mas temos horário. Já 1 hora aí, tarará. Temos horário, mas o podcast é Start All, o começo de tudo. Se você pudesse falar um começo de tudo para quem está começando hoje, qual seria a sua dica de o começo de tudo para quem está começando hoje, Rafa? Apenas comece. Só isso. Aperta o play. E o resto se vira, vai dar certo, corre atrás. Como é que é? Não reclame, não se justifique, apenas se faça, apresente, né? E faça o seu melhor. Né? Sem historinhas, né? A gente fala, a gente quer colocar uma historinha, né? Eu não vendi esse mês porque foi carnaval. Eu briguei com a mulher porque ela é chata. Não. Aconteceu isso hoje, quer um exemplo? A gente tem um momento lá na empresa que a gente faz a conexão semanal. Toda segunda, de 9 às 9h30, a gente senta com todo o time, alguns online, alguns presencial, para falar conquistas da semana passada, projetos, ou seja, dar um up no início da semana. E aí o William estava em viagem para São Paulo, lá no Clex, um monte de evento lá, e aí ele comentou, e esses dois aqui, 2 colaboradores, que vocês colocaram aqui, falaram, como é que eles falaram no Instagram? Eles foram no meu Instagram. Poxa, William, vi você aí malhando com o JJ e tal, eu queria estar aí. Falei assim, faz uma meta, me procura, que eu te trago. Top. Aí os dois me procuraram. Só que eles me procuraram e eu dei a resposta, eles fugiram. Eles nunca voltaram. Nunca voltaram. Aí eu aprendi lá também nesse ecossistema que a melhor forma de você fazer algo é fazendo uma promessa pública. Deixando público o que você faz. Aí eu peguei esse momento de 150 pessoas vendo eles. Falei, aconteceu isso com esses dois e agora eu quero que vocês falem. Vocês querem ou não querem de verdade? Vão trazer a meta ou não vão? Eu falei, que prazo que dá a meta? Aí Eduardo, opa, peraí. Aí Eduardo deu a meta. Aí a gente falou, então tá, vocês querem? Então tá. 90 dias seguidos, gravando algum vídeo, postando na rede social, gerando conteúdo para o público. Faz durante 90 dias seguidos, que a gente vai para São Paulo com vocês. O William vai levar vocês para malhar lá na Ironberg, com o Joel J, do lado do Joel J. Tá feito o desafio. Faz um vídeo com você aí. Só faz. Cara, e já gravou. Mas eu já tentei gravar todo dia. É difícil? Eu tô furando direto esse compromisso aí de gravar um vídeo. Posso fazer uma dia. pegadinha com ele aqui pra gente finalizar? Vamos lá. Tenta pegar essa caneta. Você pegou, pô. Mas você tentar. Tenta. Vamos mudar tentei pra testar? Eu já testei e não consegui. Quando você tenta, você faz ou não faz. É que não existe a palavra tentar. Não existe. Testar tem. Entendi. Bora testar? Bora testar? Tentar, você pegou. É de se pensar, né? É de se pensar. Rafa, pra quem tá assistindo ou ouvindo a gente, como é que te acha aí nas redes sociais? Quem quer acompanhar a sua trajetória? Às vezes você vai fazer alguma pergunta aqui que a gente não conseguiu fazer. Como que te encontra aí? Cara, eu tô lá no @Rafael Camilo Contador. Boa.
era Rafael Holder, aí mudou pra... Ficou famoso na época que era Rafael Camilo, né? Que era Eu lembro nos podcasts. Rafael Camilo. Mas é Rafael Camilo Contador. E a gente tem um podcast também. O nosso é a mesma pegada de vocês, é chamar a galera para conversar. Boa. Inclusive, vocês estão lá nos primeiros lá ainda. Você falou nisso, é 159. A gente está com 151, vocês gravaram ali antes do 100 ali. Nossa. Então, E foi o 100º episódio, vocês sendo entrevistados Pelo pelo Edu Edu Vieira. Vieira. pelo Idade Vieira. Muito top esse Eu episódio, já vale a pena. falei com ele que o de 200 está chegando aí, ele vai gravar de novo com a gente. Então, a gente aprende muito, né? Tem uma frase que eu escuto até hoje quando eu tô vendendo hold, que eu uso até hoje, né? Que foi ele que falou no podcast, né? Faça um acordo de sócios com seu melhor amigo, como se fosse seu pior inimigo. Vocês nunca vão deixar de ser amigo. Isso aí eu ainda uso. E tem o BWCast, que a gente tá sempre gravando lá, sempre trazendo alguma novidade. Então são essas duas áreas. Eu não uso muito o LinkedIn, é uma falha minha, preciso usar mais. Não uso tanto. O LinkedIn é Rafael Camilo também. Nem sei o meu LinkedIn. Vou passar a usar mais. Quem quiser saber o LinkedIn, entra no Instagram dele, pergunta o LinkedIn. Exato. A gente brinca, né? O LinkedIn é muito para quem está procurando emprego ali, né? Então, uso o Instagram hoje. Pode mandar lá que eu aceito todo mundo. Aceito não, né? É aberto. Quem quiser seguir, me segue. A gente sempre fala algumas coisas legais, às vezes falam besteira que não agrada a todo mundo. Aí eu falo, não, meu amigo, apaga isso aí, aprenda. Quem sou eu? Eu sempre pergunto, posso? Cara, mas isso é bom, velho. É bom bater esse papo direto, a gente relembra aqui de tudo que aconteceu. Que não foi fácil, né? Porque passa tudo tão rápido, né? A gente nem lembra o quanto que a gente ralou, tanto de chuva que eu tomei aqui da junta comercial até o Centro Empresarial Norte. É bom relembrar isso aí, cara. Muito obrigado pelo convite mesmo aí. Nada, a gente que agradece. Parceria de sempre. A gente agradece, gente. Mais um episódio. Podcast Tatial, Comer de Tudo, hoje com o Rafael Camilo. Obrigado, pessoal. Obrigado, Camilo. Valeu. Obrigado.